O que aconteceria se o maior felino das florestas geladas do extremo leste da Ásia fosse colocado no ambiente mais quente e árido do planeta? O tigre siberiano, moldado por invernos rigorosos, rios congelados e densas florestas boreais, pisaria pela primeira vez na areia escaldante do deserto do Saara. Não haveria árvores altas oferecendo sombra, nem cursos d'água abundantes cortando o território, nem grandes cervos atravessando a neve. Em vez disso, ele encontraria dunas intermináveis, planícies pedregosas, vento seco cortando o ar e temperaturas que facilmente ultrapassam os 50 graus durante o dia. Esse contraste brutal não é apenas geográfico, é fisiológico, comportamental e ecológico. O tigre siberiano evoluiu para reter calor, com pelagem espessa, camada de gordura subcutânea robusta e metabolismo adaptado ao frio extremo. No Saara, essas mesmas características poderiam se tornar um fardo imediato. O risco de hipertermia seria constante. Nos primeiros dias, o simples ato de caminhar sob o sol poderia elevar sua temperatura corporal a níveis perigosos. Para sobreviver, ele teria de modificar rapidamente seus padrões de atividade, tornando-se quase exclusivamente noturno. A gestão térmica se tornaria prioridade absoluta. Procurar sombra mínima entre rochas, cavar leitos rasos na areia mais fresca ao amanhecer, reduzir deslocamentos desnecessários. Aqui, a força bruta não resolveria o problema. A sobrevivência começaria dentro do próprio corpo, na capacidade de equilibrar calor e energia. E é justamente essa transformação inicial, de predador dominante em aprendiz de um novo ambiente, que define o tom de toda a jornada. Se você quer entender até onde a biologia permite que uma espécie se adapte antes de colapsar, permaneça até o final, porque cada etapa dessa experiência revela limites e possibilidades que desafiam o que pensamos saber sobre os grandes predadores. A água, elemento abundante nas regiões de origem do tigre siberiano, tornar-se-ia o recurso mais estratégico no Saara. Diferente das florestas da Rússia e do nordeste da China, onde rios, lagos e áreas pantanosas oferecem pontos constantes de hidratação, no deserto as fontes são escassas, espaçadas e frequentemente disputadas. O tigre precisaria percorrer distâncias muito maiores para encontrar oásis ou depressões, onde a água subterrânea aflora temporariamente. Esse aumento territorial implicaria maior gasto energético, exatamente o que ele não poderia desperdiçar sob calor extremo. A desidratação afetaria não apenas sua resistência física, mas também sua capacidade cognitiva, reduzindo reflexos e precisão durante a caça. Uma possível adaptação comportamental seria aprender a interpretar sinais indiretos de água. O voo repetitivo de determinadas aves, trilhas convergentes de herbívoros, vegetação ligeiramente mais verde no horizonte. Esse aprendizado exigiria observação e tentativa e erro. Cada deslocamento seria um cálculo entre risco e necessidade. Além disso, a dependência de poucos pontos de água aumentaria as chances de encontro com outros grandes predadores. O simples ato de beber poderia transformar-se em situação de vulnerabilidade. O tigre, acostumado a territórios amplos e relativamente isolados, teria de aceitar que no deserto os recursos concentram competidores. A água deixaria de ser apenas uma necessidade fisiológica e passaria a ser o eixo central de toda a estratégia de sobrevivência. É nesse ponto que começamos a perceber que a adaptação não ocorre apenas no corpo, mas na reorganização completa da rotina diária e do mapa mental do animal. A alimentação representaria talvez o maior desafio ecológico. No habitat original, o tigre siberiano caça presas de grande porte como alces, veados e javalis, utilizando cobertura vegetal densa para emboscadas curtas e explosivas. No Saara, a paisagem aberta reduz drasticamente a possibilidade de aproximação furtiva. As presas disponíveis seriam diferentes: gazelas adaptadas à corrida em terreno aberto, pequenos mamíferos noturnos, aves terrestres e, ocasionalmente, carcaças deixadas por outros predadores. Essa mudança exigiria a revisão completa da estratégia de caça. Em vez de depender da proximidade silenciosa entre árvores, o tigre teria de usar irregularidades do terreno, sombras projetadas por dunas e a própria escuridão como aliadas. A energia gasta em uma perseguição longa sob calor residual da areia poderia ser maior do que o retorno calórico da presa capturada.
Isso significa que cada investida mal sucedida teria custo elevado. Uma possibilidade seria aumentar o consumo de carcaças, comportamento menos frequente em seu habitat natural, mas energeticamente vantajoso em ambiente onde a caça ativa é arriscada. Contudo, isso o colocaria em conflito direto com hienas, conhecidas por defenderem agressivamente suas fontes de alimento. A dieta poderia tornar-se mais variada, porém menos previsível. A especialização em grandes presas daria lugar a um padrão oportunista. Essa flexibilidade alimentar poderia ser decisiva nos primeiros meses, determinando se o tigre consegue manter massa muscular suficiente para continuar competitivo em um ecossistema onde cada caloria conta. A presença de leões e hienas transformaria o Saara em um cenário de tensão constante. Diferentemente do tigre, que é um caçador solitário, o leão vive em grupos estruturados, com cooperação na defesa de território e na proteção de carcaças. Mesmo que um tigre siberiano seja maior e potencialmente mais forte que um leão individual, enfrentar vários ao mesmo tempo seria imprudente. Assim, o felino recém-chegado teria de evitar disputas diretas, adotando postura mais estratégica do que dominante. Isso poderia significar ceder território próximo a pontos de água já controlados por alcateias ou mudar horários de atividade para reduzir encontros. As hienas, por sua vez, seriam oportunistas incansáveis, capazes de seguir o tigre à distância até que ele finalize uma caça, esperando o momento de roubar parte do alimento. A pressão constante de competidores experientes no ambiente desértico aumentaria o estresse e reduziria margens de erro. A adaptação social indireta, mesmo permanecendo solitário, envolveria aprender a ler sinais sonoros, odores e rastros que indiquem proximidade de grupos rivais. O tigre precisaria desenvolver um mapa invisível de territórios alheios para navegar com segurança. Essa dinâmica mostra que não basta suportar o clima, é preciso integrar-se, ainda que marginalmente, a uma rede complexa de relações ecológicas já estabelecidas. As tempestades de areia adicionariam uma camada extra de imprevisibilidade. Ventos intensos podem surgir rapidamente, levantando partículas finas que reduzem a visibilidade a poucos metros. Para um predador que depende de visão aguçada e cálculo preciso de distância, essa condição altera completamente as regras do jogo. A areia pode irritar olhos e vias respiratórias, infiltrar-se na pelagem espessa e dificultar a regulação térmica. No entanto, o mesmo fenômeno que cria desorientação também oferece oportunidades. Rastros desaparecem, presas se dispersam e predadores concorrentes podem perder referências territoriais temporariamente. Se o tigre aprender a antecipar sinais de mudança atmosférica, variações no vento, alterações na pressão do ar, poderá buscar abrigo estratégico antes da tempestade atingir seu pico. Esse comportamento preventivo reduziria desgaste físico. Além disso, após a tempestade, o cenário redesenhado poderia facilitar aproximações furtivas em áreas onde antes a visibilidade favorecia as presas. Assim, até mesmo um fator aparentemente hostil pode se tornar ferramenta tática. A questão central é se o tigre teria tempo suficiente para aprender esses padrões antes que o acúmulo de erros comprometa sua sobrevivência. O contato com humanos seria um dos fatores mais delicados. O Saara não é um vazio absoluto. Há comunidades nômades, rebanhos, rotas comerciais e áreas de exploração. Um predador de grande porte desconhecido na região provocaria reação imediata. O medo poderia gerar perseguição, armadilhas ou caça retaliatória caso o tigre atacasse animais domésticos. Para evitar conflito direto, ele teria de manter distância significativa de assentamentos humanos, ajustando rotas de deslocamento e horários de atividade. A pressão antrópica limitaria ainda mais as áreas disponíveis para estabelecer território. Além disso, ruídos de veículos ou presença de luz artificial noturna alterariam seus padrões naturais de comportamento. Em contrapartida, a proximidade ocasional de rebanhos poderia representar fonte energética tentadora, criando dilema constante entre risco e recompensa. Essa interação destaca como a adaptação moderna de grandes predadores não depende apenas da natureza, mas também da tolerância humana. Um único incidente poderia encerrar abruptamente a experiência, independentemente de o tigre ter conseguido superar clima e competição biológica.
Se considerarmos um horizonte de médio prazo, surge a possibilidade de adaptação evolutiva. Caso uma população de tigres siberianos fosse isolada no deserto por várias gerações, pressões seletivas poderiam favorecer indivíduos com pelagem menos densa, maior eficiência na dissipação de calor e comportamento ainda mais noturno. Mudanças graduais na coloração poderiam oferecer melhor camuflagem entre tons arenosos. Essa transformação não ocorreria em semanas ou meses, mas em décadas ou séculos. Ainda assim, a história evolutiva mostra que felinos possuem notável plasticidade quando confrontados com ambientes distintos. A questão é se a taxa de mortalidade inicial permitiria que indivíduos suficientemente adaptáveis deixassem descendentes. A seleção natural atua sem intenção, ela apenas filtra o que funciona. Nesse cenário hipotético, cada geração seria um teste rigoroso de compatibilidade entre herança genética e ambiente extremo. Do ponto de vista energético, o balanço entre gasto e ganho calórico seria determinante. No frio da Sibéria, manter calor exige energia, mas a disponibilidade de grandes presas compensa o esforço. No Saara, o desafio inverte-se. Conservar água e evitar superaquecimento reduzem a atividade, mas a oferta de alimento é menor e mais dispersa. O tigre precisaria otimizar cada movimento. Caminhadas longas sob sol intenso poderiam ser substituídas por deslocamentos noturnos mais extensos. Períodos de jejum poderiam tornar-se mais frequentes, exigindo metabolismo capaz de suportar variações. A perda de massa corporal inicial seria provável. A manutenção de músculos suficientes para continuar caçando dependeria de sucesso consistente, algo difícil em ambiente competitivo. Essa equação energética resume a essência do desafio. Sobreviver não é apenas evitar a morte imediata, mas equilibrar continuamente entradas e saídas de energia. Mesmo com adaptações comportamentais e possíveis mudanças fisiológicas ao longo do tempo, as probabilidades iniciais permaneceriam desfavoráveis. O Saara é um ecossistema moldado por espécies que evoluíram ali por milhares de anos. O tigre siberiano entraria como elemento externo, sem histórico de coevolução com presas e competidores locais. A falta de experiência específica poderia resultar em erros fatais, seja ao subestimar a velocidade de uma gazela, seja ao se aproximar demais de um grupo de leões. Ainda assim, grandes felinos demonstram capacidade notável de aprendizado individual. Observação, memória espacial e adaptação de rotina poderiam aumentar gradualmente suas chances. O sucesso dependeria menos de força física isolada e mais de flexibilidade cognitiva. Em ambientes extremos, inteligência comportamental pode ser tão decisiva quanto potência muscular. Ao final dessa análise, o cenário do tigre siberiano no deserto do Saara revela algo maior do que um simples experimento imaginário. Ele expõe os limites da especialização e o poder da adaptação. Algumas barreiras são quase intransponíveis, outras podem ser contornadas com mudanças graduais de comportamento e, eventualmente, de genética. A natureza não oferece garantias, apenas oportunidades condicionadas à eficiência e ajuste fino ao ambiente. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário dizendo qual outra espécie deveria enfrentar um desafio semelhante e inscreva-se para acompanhar as próximas análises profundas. Cada novo cenário amplia nossa compreensão sobre como a vida responde quando é levada ao extremo.